Pronto. Isso, pronto. Bom, aqui estamos no segundo bloco, agora com o GAP filosófico. Acho que o companheiro do leitor subversivo também vai entrar, né? E o companheiro Ilan Bensussan, né? Ele estava comentando sobre sua trajetória artística, né? Estava falando sobre o México, estava falando sobre a questão dos povos originários da Argentina, que bem, você fez uma excelente colocação no primeiro bloco sobre o genocídio, o extermínio, né, dos povos, da maioria dos povos indígenas que moravam no que hoje nós conhecemos como Argentina, né? E até eu quero fazer um apontamento aqui muito específico em relação a duas Argentinas existentes, né? Uma que é Polmapo, que são os povos ao leste da Cordilheira dos Andes, e parte do norte que pertencia ao Alto Peru. Inclusive agora, para que as pessoas que vão ouvir e vão assistir essa nossa live, essa nossa entrevista gravada, inclusive para os companheiros dos canais Abya Yala, Gap Filosófico, Genifil, Leitor Subversivo, o mês de setembro é o mês das mulheres indígenas, justamente homenageando, né, a Bartolina Cisa, né, que foi a companheira do nosso grande ancestral Tupac Katari, né, quando da revolução, a primeira revolução, aliás, a primeira revolução indígena-camponesa de Abya Yala, muito antes da Revolução Mexicana de 1910, né? E essa revolução, que é uma das coisas que eu já venho apontando nos vídeos do canal Abya Yala, é uma revolução que antecede, que a história deveria reconhecer que foi a segunda maior revolução mundial indígena-camponesa depois da grande revolução na década de 1500 na Europa, quando o teólogo Thomas Müntzer ele foi incriminado e assassinado, né, inclusive pelas hordas bárbaras que havia na Europa durante o exercício de mando, como nós conhecemos hoje em dia, de Carlos Magno, né? Carlos Magno foi um dos que investiu pesado contra as comunidades originárias que haviam dentro da própria Europa, né? Então, houve uma grande rebelião indígena-camponesa, se se quer, lá na Europa, e a segunda maior foi a que aconteceu na década de 1780, no Alto Peru, perdão, em 1770, no Alto Peru, que antecede a tal de Revolução Francesa, que tanto se coloca em órbita nos livros de história, né? E uma revolução muito importante, na qual Tupac Katari foi um dos grandes líderes espirituais, e a sua companheira Bartolina Cisa, também uma grande guia dos povos originários do sul de Abya Yala, né? Isso eu queria colocar aqui em concomitância com as falas do nosso companheiro Ilan. Se, se bem essa parte da história ainda não está sendo bem contada, mas dentro do aspecto cultural e principalmente artístico, Ilan, você compreende essa situação histórica de modo que possa ser compreendida para a população através do exercício das manifestações artísticas, como você tem feito até agora? É possível isso? Eu acho eu acho que é uma das coisas que a gente pode fazer, né? É, eu, é, eu acho que agora, por exemplo, eu estou às voltas, Ludwig, vou te contar, com a escritura de um livro que eu queria anunciar aqui, não sei quando é que ele vai terminar. Na verdade, eu já tô bastante avançado no que vai ser ele, e esse livro se chama História Sul-Americana da Imortalidade.
E é um texto, já que tem tantas pessoas, digamos assim, tantas filósofas aqui presentes nesses canais, né? É um texto que pretende ser um texto, na sua estrutura, um texto como os textos de Platão, que são simplesmente relatórios de diálogos. Então, é só um grande diálogo que envolve muitas personagens. É, e essas personagens elas vão tratando justamente da maneira como a memória, o esquecimento, a morte e a sobrevida é pensada de várias maneiras nesse continente. Então, essa é uma maneira de trazer à tona essa história, né? E há poucas páginas atrás eu estava justamente às voltas com Bartolina Sissa, porque uma das pessoas que aparece nesse diálogo é uma personagem muito importante da história das sublevações indígenas nesse continente, que é a personagem do Conhambebe. O Conhambebe é um tupinambá que ficou famoso porque o Hans Statten mais ou menos relata ele comentando o fato dele estar comendo uma perna humana, dizendo alguma coisa do tipo não amola, tá gostoso, ou então alguma coisa como não amola, eu sou uma onça. E se eu sou uma onça, então eu posso comer uma perna humana, né? É, e um pouco assim como a história, a complexa história da digestão das carnes humanas, vamos dizer assim, foi apagada e destituída nesse continente, muitas histórias sobre morte, vida e mortalidade foram destituídas. E eu não tenho condição de fazer uma espécie de. É, eu não tenho condição de fazer um tratado sobre isso, né? Mas eu tenho condição de fazer um diálogo sobre isso, né? Em que Coniambebe, que dizem nunca, de fato, nunca teve certeza da morte dele, porque muitas vezes ele morria e depois reaparecia. Então, justamente agora ele reaparece, conversando com uma pessoa que é uma empregada doméstica que está muito interessada na vida indígena por várias razões e tem um filho com Guarani em São Paulo e ela então ela tem essa conversa de repente com o Conhambebe velhíssimo, o Conhambebe que tem talvez 500 anos, né? Mas e que está, então, nessa velhice, que para mim é um pouco esse limiar, talvez interminável, um tema que me interessa muito, que vai da vida em direção à imortalidade. Pois bem, então esse Conan ele diz que várias vezes usou o, o caminho, o Peaburu, né? Ele usou o caminho para subir até o altiplano, até a cordilheira. E sempre que ele está lá, ele tem uma conversa com Bartolina Sissa, sem saber se Bartolina Sissa aparece a ele em sonho, viva ou morta, né? E eles fazem um pacto, o pacto em que ela vai contar as histórias dele e ele vai contar as histórias dela. Então um pouco uma maneira de, em certo sentido, falar dessa rebelião que talvez tenha sido a maior rebelião, pelo que você falou, né, a maior rebelião indígena das Américas, né? Que não, e que eu acho que não é certo dizer que é a primeira, porque houve muitíssimas rebeliões, né? Muitíssimas, acho que houve rebeliões por toda parte, né? Houve rebeliões que instituíram, inclusive, pequenos estados, por exemplo, em Tlaxcala, no México, pequenos estados que mais ou menos tentavam negociar uma certa autonomia através do peso da Igreja Católica. Houve várias formações políticas aí que a gente está falando de muito, 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 muito tempo. Mas o que eu acho que é interessante é que em Abya Yala, assim, a Biayara podia ser o continente de Bartolina Cissa, de Tupacatari, de Tupac Amaru, mas na verdade foi o continente de Bolívar, né? E Bolívar fez um conjunto de independências que são independências coloniais, né? Eu acho que isso é uma coisa que
vale a pena sempre repetir e repisar. Todas essas independências são independências coloniais, são independências que continuam apagando e esmagando a vida indígena, a vida originária, a vida que está associada às terras desse continente antes da colonização. Não são governos contra-coloniais, não são estados contra-coloniais. Não há Estado contra-colonial. O Estado já é uma coisa colonial. O Estado já é estruturalmente colonial. O Estado já é preocupado com o presente e com a universalidade. Então eu entendo que esse é um grande apagamento, porque o levante ali de La Paz, o cerco de La Paz, tudo isso foi apagado porque o Coyantinsuyo se chama Bolívia. Né? Bolívia é homenagem a Bolívar, enquanto, enfim, né, devia se chamar Cissa ou Tupacatari ou algo assim, né? Devia se chamar alguma coisa que fizesse referência ao Coyantinsuyo e a luta, a resistência do Coyantinsuyo, que é uma resistência que não termina. Né? Agora, se você se dá conta, espectralmente, Ludwig, essa é uma coisa que eu vou falar aqui. Se você se dá conta, em certo sentido, o cerco de La Paz, quando você pensa no cerco de La Paz, que gerou aquela morte tão terrível do Tupac Katari, porque, veja, as mortes, uma coisa espectrológica muito importante é que a maneira como alguém morre significa alguma coisa para a sua continuidade, pelo menos do ponto de vista da memória. Né? Porque quando você vê alguém morrer dessa maneira, esquartejado dessa maneira, sabe? Isso marca a memória de alguma maneira, vamos dizer assim. Né? Então, a vida fantasmal, a vida espectral, ela começa na morte. Né? Ela começa no corpo morto. Né? Por isso que a mim me interessa toda essa questão do canibalismo, como eu estava dizendo. Pois bem, o cerco de La Paz. É, uma cidade, como eu estava dizendo que na live da semana passada, que me interessa muito e da qual eu escrevi esse livro, Indexicalismo, que é a cidade de Potosí, uma cidade que é emblema da colonização. E lá, só para fazer uma parte, lá eu fiz um outro trabalho que tem a ver com tudo isso, que era um trabalho em que eu estava. Era um trabalho que parece tecnológico, mas na verdade não era tão tecnológico. Eu estava em Potosí, enquanto eu tinha um amigo que estava em Sevilha, na Espanha. E a gente tentava colocar pessoas de Potosí e pessoas de Sevilha em contato umas com as outras para perguntar onde foi parar a prata de Potosí. Toda essa quantidade enorme de prata que saiu de Potosí em direção aos portos de Sevilha. Então, Potosí é uma cidade que, em certo sentido, né, me acompanha. Eu passei um tempo, um tempo grande ali, mas o que importa é o seguinte: veja, é, quando as minas de Potosí foram fechadas no ano 85, 1985, ou seja, as minas estatais foram construídas pela Revolução Boliviana de 52, quando essas minas foram fechadas, a população de desempregados migrou em direção a La Paz e fizeram um novo cerco de La Paz. Fizeram uma nova ocupação dos arredores de La Paz. Né? A ideia de arredores já é ela mesma uma ideia espectral. Né? O velho manifesto comunista do Marx e Engels começa com, né, ein Gespenst geht in Europa, ronda a Europa, um fantasma ronda a Europa. Então, eles saíram de Potosí e foram rondar La Paz. E construíram o que hoje é 20, quase 30 anos, ou quase 40 anos depois. Primeiro, a cidade mais populosa da Bolívia, que é El Alto, a cidade que mudou a configuração geopolítica da Bolívia. Construíram El Alto, que é o cerco de La Paz, o lugar da Bartolina Sissa, o lugar de Tupac Katari. Né? E foi aí que foi a partir da guerra do gás do El Alto,
que eles constituíram, primeiro, o governo do Evo Morales, e segundo, toda a luta indígena, toda a visibilidade da luta indígena que já vinha, que El Alto foi fundada, que é a época do ARTK, do Exército Guerrilheiro Tupacatari, né, do qual o Quispe fez parte, do qual o próprio, como é que ele chama? Álvaro Vieira, né, o vice do Morales, fez parte. Então, é, um, é um lugar muito marcado por essa rebelião. Né? Então, eu fico pensando em El Alto como uma espécie de espectro do cerco de La Paz. Não sei se faz sentido. Eu acho que é interessante, porque El Alto se tornou uma cidade politicamente muito importante na Bolívia, né, para a estrutura macropolítica, digamos, macropolítica, ou para a política colonial do Estado boliviano. Né? E é uma cidade aimara. Né? La Paz é uma cidade bastante indígena, mas El Alto é uma cidade aimara. É uma cidade, e eu acho que é uma coisa também bastante interessante, que tem a ver com o que a gente estava falando, acho que na live da semana passada, né, que estava falando do Abigarrado, né, do Tucheje, da Silva Rivera Cuzicang, essa ideia de modos de vida indígenas urbanos, entende? E é por isso que eu tava falando dessa guatemalteca muito interessante, não sei se vocês conhecem, chama Gladys Tsutsu, que fala, em vez de falar de povos indígenas ou povos originários, ela fala de governança comunitária. Né? É isso, ou seja, e isso talvez seja uma maneira, de uma maneira de responder a pergunta sobre a teoria legal indexicalista que foi feita também há pouco, né? Ou seja, em certo sentido, a governança pós-colonial talvez seja uma maneira de pensar nisso. A governança que é feita numa situação, né? A governança que não é feita pela metrópole que impõe o Estado em função do qual a comunidade tem que existir. Não, justamente, eu acho que o situado é a governança comunitária. Então, não sei se isso responde um pouco a pergunta, mas eu acho que sim, eu acho que a gente tem que, de alguma maneira, insistir nessa história toda de nada dessas rebeliões e nessas lutas contra-coloniais que foram fortes e foram massacradas e foram objeto de enorme violência, violência total. Sim, antes de passar a palavra para o leitor subversivo, para o companheiro aqui do GAP Filosófico, eu queria apontar também uma coisa muito interessante que você citou em relação aos processos independentistas do século XIX, e que dentro da escola decolonial eu participo de duas, né? E uma delas, onde tem o sociólogo Ramon Grossfogel, ele cita, né, dentro do planteamento que ele traz sobre a descolonização das ciências sociais, esse marco histórico do processo de independência do século XIX, que não descolonizou e não se descolonizou, ou seja, eles se independizaram, por exemplo, do rei Fernando VII da Espanha, à época, estamos falando de um século dodecanônico, mas que ele acaba incorporando todo o sistema colonial reinante anterior a esses processos e na qual não dão esse salto adiante, né? esse pulo de gato, como você fala, né? Para o processo de descolonização, não apenas das instituições ou das epistemologias, mas também essa descolonização subjetiva dos sujeitos colonizados, né? Isso aqui é uma coisa importante que também no Brasil acontece, embora tenha sido dentro de um marco histórico que refere à monarquia, né? Neste caso, desde a chegada da família real de Portugal em direção ao Rio de Janeiro, mas que
atrasou ainda muito mais, inclusive semanticamente, atrasou esse processo de conhecer a descolonização. Tanto é que hoje, quando a gente fala de descolonizar, ainda as pessoas ficam assim como com uma interrogante, né? E aí eu trago um outro conceito que é o conceito de descabralização, e posterior ao processo de descabralização, que não tem nada a ver com cabra, não, tem a ver com Cabral mesmo, o processo de desmonarquização, né? Porque existe na mente das pessoas, dentro da jurisdição Brasil, esse conceito de monarquia como que ainda está, de algum modo, implícito nas formas institucionais que nós temos dentro do Estado brasileiro, inclusive o atual, né? Então, isso aí é um apontamento que o Ilan traz que é muito interessante, né? E também dentro das nomenclaturas, no caso da Bolívia, né? Que é uma homenagem a Simão Bolívar. Mesmo o seu mentor, que foi o Simão Rodrigues, né? Xará dele, né? Mas o mentor também não faz essa educação decolonial ou descolonizadora, se a gente quiser falar ou nomear algum projeto, né, de um futuro ancestral, né? Inclusive depois vou passar a palavra para o leitor, se quiser falar alguma coisa, para o Alberto, e depois eu quero tocar fazendo um diálogo com esse futuro ancestral da qual o parente aí, Ailton Krenak traz no seu texto, né, onde ele diz que não teremos futuro sem o resgate das cosmovisões sustentáveis que houveram no passado, né? Que é uma frase muito específica dele em relação a esse texto. Companheiro do leitor subversivo, quer fazer algum apontamento? Alberto? O leitor vai falar? Não sei se ele está com algum problema. Pode falar, fica à Eu tô, vontade. eu não tô sem ideia agora. Pode falar aí no meu lugar primeiro. Eu só queria ressaltar esse aspecto que Relan trouxe, né, sobre sentido comunitário. Que ontem eu estava assistindo, inclusive, uma live onde a Glicéria Tupinambá estava falando justamente sobre isso, né? E aí eu vou traduzir a fala dela, não que eu esteja falando isso, né? Mas assim, eu vou transportar a fala dela para o que Ilan estava dizendo. Ela diz que o que ela disse é que, por muitas vezes, a questão da autodeclaração termina se circunscrevendo dentro de demandas muito particulares, esquece de desenvolver os aspectos políticos e comunitários para uma reelaboração de uma reinserção de fato concreta das causas indígenas em termos de vivências compartilhadas. Eu acho que ressoa com o que você mencionou aqui agora há pouco. Uma das reivindicações que ela fez foi justamente nesse sentido, né? Muito próximo dessa não que seja uma questão da minha interpretação que ela falou, que seja uma problematização da reivindicação da questão da autodeclaração, né? Mas que isso não basta, isso não bastaria, né? Realmente fomentar de maneira concreta, e isso envolve uma série de questões, né? Isso envolve políticas estatais, isso envolve a plataformização da política dentro de uma égide liberal, dentro de certas impossibilidades da gente, digamos assim, desenvolver a cultura ou as culturas, dentro de um sentido de inserção de desenvolvimento desse processo civilizatório amplo, alargado, realmente coletivo, de fato, muito alinhado com tudo aquilo que os povos indígenas podem trazer de colaboração para as nossas vivências, porque são aspectos constitutivos das nossas vivências, né? Esse aspecto de achar que existem os povos indígenas e a sociedade civilizada é mais um aspecto, na minha interpretação, de alienação dos fundamentos constitutivos dessa, digamos assim, desse trás existente, né? Que, como você disse, dentro no sentido de espectralidade, é algo que nunca nos abandona, né? Não que remeta a uma certa espécie de fundamento, mas é uma espécie de relação, de construção concreta que se desemboca nesse processo de uma certa produção de memória dentro do sentido concreto afetivo, né? Mas que é uma reivindicação que ela faz dentro de um advogar por uma espécie de política concreta. Não sei o que é que você acha disso, o que é que Ludwig teria a comentar sobre isso, que eu acho que lança a luz sobre algo que foi mencionado aqui a partir da fala dela que eu estava escutando ontem.
que é que vocês têm a comentar sobre essa questão? Sim, o, é, de fato, né? Eu acho que essa questão de identificação ela tem algumas armadilhas e é interessante a sabedoria dos povos que foram trazidos da África ao chegarem aqui e eu acho isso uma coisa impressionante na história na história de Pindorama, né? Para usar o termo que o Ludwig usa de vez em quando, que é justamente a chegada dessas pessoas e sim, eu vi que vai encerrar em 10 minutos essa sala. Vamos tentar ficar, depois a gente, né, tentar ficar os 10 minutos, depois a gente passa para outra. Sim, e o que eu ia dizer é o seguinte, eu acho que a sagacidade, né, a lucidez está em que a única maneira de escapar do, do regime colonial de plantations que estava instaurado aqui é o quilombo, ou seja, é a governança comunitária. Né? Ou seja, a libertação, digamos assim, a alternativa, digamos, não é a emancipação da escravidão, é a destituição de uma sociedade colonial. E isso eu acho que é muito importante, porque, em certo sentido, a estrutura da colonialidade ela envolve a imposição de uma certa maneira de lidar com o território em termos de possessão, em termos de propriedade, né? E ela envolve justamente essa ideia de que a liberdade só começa depois de uma desigualdade. Essa desigualdade que permite que certas coisas sejam propriedades, certas coisas, certas pessoas, na verdade, a própria distinção entre coisas e pessoas, né? Que certos itens, digamos, sejam propriedade de alguém. Mais ou menos como a gente fala assim, a liberdade liberal é a liberdade dos donos dos proprietários, né? Dos donos de fazendas, dos donos de um certo capital. Essa é a liberdade liberal na base. E ela continua sempre sendo isso. A liberdade é ter um âmbito, um escopo, um domínio no qual você tem absoluta soberania. Né? Eu acho que é esse elemento. Me disseram, eu não vi isso acontecer, mas eu entendo completamente que numa das lives recentes da Denise Ferreira da Silva, ela disse: não me interessa a emancipação. E é claro, exatamente. Eu acho que esse é um ponto muito importante, né, dessa pessoa que eu acho que é muito importante na luta contra a colonial hoje em dia, né? Então ela está dizendo, a emancipação não me interessa, que a emancipação é simplesmente dizer quem é que vai ser propriedade de alguém, quem é que vai continuar estando na mão de alguém, porque emancipar é sair da mão. Se alguma coisa sai da mão, significa que outra coisa vai estar na mão e que você vai ter alguma outra coisa na sua mão. Então, isso que eu acho que é extremamente sagaz nessa questão da governança comunitária, né? Ou seja, não tem saída não tem saída. Você não independiza os escravos, você não abole a escravatura. Né? Como eu estava dizendo, as voltas com o caso argentino esses dias, e o caso argentino, e o caso dos afro-argentinos, né, que também desapareceram. Né? E a razão pela qual eles desapareceram foi, quer dizer, ninguém sabe direito, essa história é uma história também bastante mal contada, a história desses desaparecimentos. E tem muito a ver com a guerra e tal, mandar essas pessoas para a guerra, inclusive para a Guerra do Paraguai. Mas, uma outra coisa que acontece é justamente que a abolição, às vezes, é uma tragédia, como o Brasil foi, porque você não tem propriedade, então você não é nada. Uma sociedade que não tem igualdade, que coloca a liberdade como sucursal da desigualdade, você ser livre e não ser proprietário não é nada, não é coisa alguma. Né? Você não tem soberania sobre nada. Né? E aí, eu acho que esse ponto, que eu acho que é um ponto que fica muito claro, muito lucidamente analisado pela Denise Ferreira da Silva, eu acho que é um ponto que também encontra eco num livro, enfim, que esse livro é talvez
bastante popular, né? Que é o livro do Graeber e do Anne Grow, que chama Despertar de Tudo, que tem lá um pouco o Ludwig fez um comentário muito interessante. Alguns anos antes da Revolução Francesa, deu-se, né, o Cerco de La Paz e a revolta do Alto Peru, a revolta de Bartolina Cissa e Tupac Katari. Mas a própria Revolução Francesa, se você está com Graeber e o Engrow, a própria Revolução Francesa, em algum sentido, também é uma revolução, em certo sentido, movida, guiada pelo pensamento indígena. Né? E aí eu penso no Graeber, mas eu penso eu tenho pessoal aqui no meu grupo trabalhando com justamente o texto do Oswald de Andrade, A Marcha das Utopias, que é um texto que também não é tão original, mas é um texto que, em certo sentido, aponta para essa origem indígena de muito do pensamento, vamos dizer, para começar, político da Europa a partir do século XVI. Desde a utopia de Morus, que é um resultado do encontro com os ameríndios, até essas ideias de liberdade e igualdade, porque liberdade e igualdade são ideais que, evidentemente, não são ideais europeus, isso é impensável na Europa. A Europa era um lugar que a liberdade não tinha lugar, não tinha espaço, né? E igualdade, numa sociedade totalmente hierárquica, era uma coisa impensável. Né? Então, em certo sentido, eu tenho até uns vídeos sobre isso no meu canal, numa série que chama Políticas Espectrais, em que eu falo que talvez toda a história da esquerda e da direita seja um resultado do mau encontro. Né? Ou seja, é a Europa tentando digerir, vamos lá, tentando deglutir essas ideias de liberdade e igualdade. A maneira como ela digere é uma maneira bastante ruim, porque ela termina dizendo a liberdade ela não precisa ter uma igualdade de base, ela tem que ter uma desigualdade de base, porque, em certo sentido, o mau encontro se dá justamente porque é um encontro colonial, é um encontro de apropriação, né? É um encontro de produção de propriedade. E tudo que a Europa consegue pensar sobre isso é de uma pobreza enorme, né? Pensar, ou seja, porque se trata de justificar a propriedade que foi tomada, por exemplo, dos grupos indígenas, né? E como é que você faz isso? Agora isso é crucial para o regime colonial. Então, eu acho muito interessante pensar que a política europeia, até hoje, ela está girando em torno daquilo que ela aprendeu no mau encontro. Né? Essas ideias de liberdade e igualdade que eram impensáveis antes. Né? Microfone aberto aí, leitor. Pensei que a leitura ia falar. Já, já vi uns pontos de contato entre a teoria. Leitor, rapidinho, deixa eu dizer uma coisa aqui. A gente tem 1 minuto e pouco, é muito difícil que você consiga desenvolver um raciocínio. Então vamos fazer o seguinte: eu vou parar a gravação, vou Aí começar.